Boa noite a todos. Eu sou Renato Fraieta e eu quero dizer que eu estou bastante satisfeito, contente de poder coordenar esse terceiro Journal Club em português. Já é a nossa terceira oportunidade. As discussões são sempre muito interessantes e eu posso contar então com várias pessoas aí que vão poder discutir. Quero já agradecer de antemão, nós temos a participação da América toda, né? E agradeço a presença de todos. Também quero agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo aí em português, que estão participando. Vocês podem mandar questões pelo chat, e aí, claro, ao decorrer da discussão podemos respondê-las. E eu vou, então, inicialmente apresentar as pessoas que estão aqui presentes que vão discutir esses dois artigos. Então, primeiro, eu quero apresentar Dr. Matheus Ferreira Groner, que é urologista, especialista em reprodução humana e doutor em ciências pela Unifesp EPM, médico assistente e preceptor da residência de reprodução assistida da Unifesp EPM e membro do Comitê de Andrologia da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. O Matheus vai fazer uma apresentação daqui a pouco para podermos depois termos as nossas discussões. Agradeço o Dr. Ricardo Pimenta Bertola, que é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Wayne State University em Detroit. O professor Marcelo Vieira, responsável pelo diagnóstico e tratamento do fator masculino do projeto Beta e andrologista do projeto Alpha. O Dr. Felipe Tenório, que foi Fellow em Fertilidade Masculina pela Weill Cornell Medicine nos Estados Unidos, mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, supervisor da residência em urologia do IMIP Pernambuco. E também quero agradecer a presença do Dr. Marcos Mitsuyoshi Mori, doutor em medicina e mestre em urologia pela disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e urologista do Centro Eva da Mulher em Salvador, Bahia. Então, agradeço a presença de todos. Eu vou pedir para o Matheus compartilhar a tela e, Matheus, por favor, peço para você apresentar os artigos aí em aproximadamente 10 minutos para podermos aí discussão após a apresentação. Perfeito. Todo mundo me ouve, consegue ver minha tela bem? Sim. Obrigado. Então, o primeiro artigo que a gente vai discutir é um artigo que fala aí um pouquinho dessa relação bidirecional entre infertilidade masculina e a saúde masculina no geral. Ah, Bom, o impacto da infertilidade masculina, a gente sabe que 15% dos casais aí vão encontrar a infertilidade no seu caminho para tentar gestar. 30 a 50% das vezes vai ter um fator masculino envolvido nesse casal infértil, o que leva a gente, pelas contas, ter pelo menos 7% da população masculina que pode estar envolvido aí com um quadro de infertilidade masculina em si. A avaliação desses homens é uma janela de oportunidade, né? São homens normalmente dos 25 aos 45 anos, que não têm um acompanhamento crônico e culturalmente já não procuram tanto o médico. Então é importante a gente usar essa janela para avaliar as mudanças de estilo de vida, manejo de doenças crônicas por muitas vezes silenciosas e introduzir medidas de prevenção e promoção à saúde. O artigo começa dizendo algumas influências sistêmicas na infertilidade masculina. É importante tentar trazer essa bidirecionalidade, né, tanto de causa como de efeito. Ele vai trazer principalmente questões genéticas, infecciosas, obesidade, estresse e medicamentos. Quando ele vai falar da questão genética, ele coloca que até 10% do genoma masculino está envolvido com a reprodução. É importante dizer isso que tem outros sistemas todos, né? Então, 10% desse genoma não é exclusivo de reprodução. Essas alterações de genoma também vão estar associadas a alterações potencialmente de outros sistemas. Ele começa falando dos polimorfismos dos genes MMR, que são genes reparadores de defeito de DNA, que tem uma forte associação aí com quadros de óligo grave e azoospermia, tem associações com síndromes importantes, como a síndrome de Lynch, mas que não é investigada de rotina, né, e que traz aí à luz de muita coisa que a gente ainda não sabe, que pode estar interferindo do ponto de vista genético aí nessa bidirecionalidade. Vai trazer alguns outros pontos, como a ausência congênita bilateral dos ductos deferentes, que vai levar esses homens a um diagnóstico de azoospermia obstrutiva. Está associado à mutação do CFTR, isso, né, a gente tem bastante na prática clínica, associação com a fibrose cística, levando às vezes até a necessidade de biópsia embrionária. E é importante dizer, até o artigo traz,
que também existe mutação do CFTR em alguns homens com oligosospermia. Então, será que seria necessário a gente ampliar essa investigação? Fica o questionamento aí dentro do artigo. A microdeleção do cromossomo Y também, que vai ser encontrada aí em até 4 a 17% dos homens inférteis, principalmente em pacientes que têm uma oligo grave, né, menos de 0,5 ou 1 milhão por ml, tem possível associação com outras doenças, sejam doenças neuropsiquiátricas ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. A síndrome de Klinefelter, 47XXY, é a causa cromossômica mais comum da infertilidade masculina. 11 a 15% dos azoospermicos não obstrutivos vão apresentar isso. E essa Klinefelter também tem mais risco cardiovascular, risco de câncer hematológico e câncer de mama. Então é importante a gente ampliar nesses diagnósticos genéticos que o problema não está só na infertilidade masculina, mas que existem outras repercussões sistêmicas que o urologista tem que estar atento. Pensando em causas infecciosas, infecções têm várias vias que podem causar aí a perda de potencial fértil. Seja uma lesão direta no tecido testicular, seja uma inflamação local levando à perda de potencial, vasculite ou até como um disruptor endócrino. Várias infecções podem estar associadas, ele traz como exemplo algumas ISTs, o HPV, que é uma das infecções mais comuns do nosso meio, 16% dos homens inférteis vão já ter adquirido HPV, e isso é muito mais do que a população geral. Existe um impacto direto na produção seminal e na fragmentação de DNA. Homens com esse DNA de HPV têm piores desfechos em quadros de inseminação intrauterina. A clamídia também tem anticorpos positivos muito mais em homens inférteis do que em homens férteis, mas ainda tem uma implicação clínica incerta. O HIV também está relacionado à alteração seminal, mesmo fora da síndrome da imunodeficiência. E, obviamente, dentro de uma síndrome de imunodeficiência, a gente tem disfunções testiculares e hipogonadismo que podem piorar ainda mais a situação. A orquite pós-cachumba, a gente já sabe que é uma grande causa aí, né, de infertilidade masculina, causando orquite e disfunção testicular. E algumas infecções crônicas, né? Pacientes que têm anticorpos positivos para algumas das infecções crônicas costumam ter pior sêmen do que aqueles que não têm. A gente não sabe ainda muito bem a via ou o motivo, mas a gente percebe que pacientes, né, com infecções crônicas têm pior seminal do que aqueles que não a possuem. Falando um pouquinho da obesidade, a gente sabe que está bem relacionado à piora seminal. A cada 5 pontos do MC tem uma perda de total de espermatozoides, de volume seminal. Existe um maior risco de óligo e azoospermicos na população obesa do que na população eutrófica. Quando a gente fala do estresse psicológico, ele vai ter uma ação direta no sistema imunológico, no sistema nervoso e no eixo hipotálamo hipófise gonadal. Alguns estudos mostram que existe uma queda importante aí de concentração dos espermatozoides em homens com trabalhos estressantes. Teve alguns estudos que acompanharam estudantes, né, com análise seminal e existe uma piora durante momentos de maior estresse aí durante a graduação, né, e alguns estudos que trazem aí nível de estresse, né, através de questionários e qualidade seminal, trazendo uma correlação, quanto maior o nível de estresse no trabalho, menor a qualidade seminal desses homens. Os medicamentos, aquilo que a gente já sabe sempre, né, que os quimioterápicos têm um efeito gonadotóxico, mas tem outras diversas medicações que a gente usa por diversos motivos e que nem todas são testadas por potencial fértil. Então, a gente não sabe ao certo, né, qual medicação pode dar algum problema maior. A hipótese é, se a medicação pode agir no eixo hipotálamo hipófise gonadal, ela tem aí um efeito de possivelmente piorar o potencial fértil. Dentro da urologia, a gente pode falar dos inibidores de 5-alfa redutase. Eles afetam negativamente alguns pacientes, mas ainda bem de forma reversível. Então, se você está de frente de um homem com infertilidade, é importante cessar o uso dessa medicação para tentar retornar a um potencial anterior. Os bloqueadores alfa-adrenérgicos estão associados a disfunções ejaculatórias, então em 90% dos homens em utilização vai diminuir o volume ejaculatório, em 35% pode até chegar numa anejaculação. O uso de testosterona é muito sabido aí no impacto negativo da fertilidade. Mesmo assim, 25% dos urologistas ainda usam a testosterona até como tratamento para a infertilidade. Existe um aumento progressivo aí nos últimos anos do uso de testosterona por diversos motivos, inclusive estéticos, e a recuperação da espermatogênese após a cessação do uso, ela não é garantida. Após 12 meses de cessação e com tratamentos adicionais, 70% deles conseguiram recuperar sua espermatogênese em um dos estudos demonstrados, que eles consideraram recuperação uma contagem total pelo menos acima de 5 milhões. Quanto maior o tempo de uso e maior a idade do paciente, pior o prognóstico dessa taxa de recuperação. Se o paciente se apresenta com azoospermico, somente 64% que vão conseguir recuperar nesse estudo, se cripto, até um pouco acima de 90% vão conseguir essa recuperação.
Os antidepressivos, a gente tem uma evidência limitada do impacto negativo nos parâmetros seminais, possivelmente com impacto devido, né, a alterações do próprio eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Esse estudo aqui demonstrou um aumento da taxa de fragmentação do DNA espermático em usuários de paroxetina em pelo menos 5 semanas, né, um aumento expressivo aí da fragmentação de DNA nesses pacientes. A cannabis de forma medicinal ainda tem evidências conflitantes. De maneira geral, o Colégio Americano de Obstetrícia orienta a não utilizar. Os opioides têm um efeito direto no eixo hipotálamo-hipófise gonadal e vai levar a piora de parâmetros seminais, piora de fragmentação de DNA e piora do padrão de metilação dos espermatozoides. Para além das questões que vão trazer infertilidade, né, existem o que está ali silencioso no homem infértil. Então, a gente sabe que os homens inférteis têm mais chance de câncer de testículo do que a população não fértil, tá? Principalmente se eles têm aí alguma alteração seminal. Para câncer de próstata, os resultados ainda são um pouco conflitantes e ainda são necessários maiores estudos para entender essa relação de outros cânceres, né, com a infertilidade masculina. Existe um aumento de doenças crônicas nos homens inférteis. O diagnóstico de infertilidade ele deve trazer um alerta sobre saúde global e pesquisa dessas doenças que muitas vezes são silenciosas. O homem infértil tem 1,4 vezes mais chance de risco de doença cardiovascular, 1,8 vezes mais risco de diabetes tipo 2 no futuro e 15% dos pacientes inférteis se descobrem diabéticos tipo 2 durante a investigação. É um número bem expressivo aí de uma doença que traz grande repercussão para a saúde. A mortalidade geral desses pacientes inférteis é maior do que a população não infértil e está associada à piora seminal, então em azoospermicos isso é ainda maior. Óbvio que a gente tem umas questões de confundidores, né, porque os homens inférteis também são mais tabagistas, obesos, etilistas, né, mas acende aí uma maior necessidade até de orientações nesse sentido. Como conclusão desse primeiro artigo, é importante a gente trazer uma avaliação abrangente e multidisciplinar para melhorar a saúde global, né, reprodutiva e geral desse homem. A saúde geral ela é fundamental para ter uma espermatogênese bem sucedida, então é um sinal de que as coisas podem não estar tão bem. E a infertilidade, dessa forma, pode ser um indicador mesmo de saúde atual, inclusive de saúde futura desses homens. Tentando trazer um pouquinho de discussão, a gente trouxe também esse artigo que vai falar sobre como os fatores femininos podem tentar melhorar aí, ou interagir, né, nessa questão da fragmentação do DNA espermático. A gente sabe que fragmentação do DNA está associado aí a vários desfechos ruins dentro de gestação natural, quanto os desfechos das técnicas de reprodução assistida. Ainda é discutível na literatura qual a melhor forma de avaliar essa fragmentação de DNA. Com ela, positiva, qual é o melhor tratamento? Clínico, curta abstinência, fazer a varicocelectomia nos pacientes com varicocele, né? Usar diferentes métodos de seleção. Então, a gente tem uma ampla margem aí de possibilidade de tratamento. Mas é importante dizer que o oócito ele pode ter, sim, alguns mecanismos para ajudar nesse processo aí, quando chega um espermatozoide com alta taxa de fragmentação para fertilizá-lo. Então, os oócitos M2 eles possuem grande capacidade de reparo de DNA própria. Tem algumas dificuldades éticas para a gente conseguir analisar isso melhor por estudos, mas existem várias identificações de proteínas que estão responsáveis por esse processo. Os espermatozoides, né, durante a espermatogênese, após a compactação do DNA, eles começam a ter uma limitada capacidade de reparo, então se tornam vulneráveis à fragmentação do DNA. Esse espermatozoide com DNA fragmentado, ele mantém uma capacidade de fertilização, então ele vai conseguir chegar e fertilizar o óvulo, né? A capacidade de fertilização está muito mais associada a alterações de membrana do que necessariamente de fragmentação de DNA. Após a fertilização, as proteínas ocitárias são as responsáveis mesmo para conseguir fazer uma melhora desse reparo, pelo menos até um embrião aí de 4 a 6 células de clivagem. Nesse cenário, ócitos de pior qualidade podem não conseguir fazer esse reparo de uma maneira muito boa, e estudos, então, com ócitos doados podem nos ajudar aí a entender se o ócito tem um papel importante mesmo em pacientes com fragmentação alta de DNA. Tem alguns estudos que foram trazidos, né, de desfechos, principalmente aí com uso ou sem uso de ócito de doadora. E esse estudo de Sbert viu 178 casais entre pacientes que usaram óvulos próprios e pacientes que usaram óvulos de doadora. E não encontrou grandes diferenças se fez a utilização, né, em pacientes com homens com alta fragmentação de DNA, em que a mulher usou óvulo próprio ou óvulo doado. Mas o estudo não avaliou nascido vivo, né, que é o ponto final que a gente sempre quer saber, e teve poucas informações sobre as doadoras, só demonstrava ali que eram doadoras menores de 35 anos. Um outro estudo, esse do Ervas, ele avaliou retrospectivamente 1.900 ICSIs e não encontrou diferença, mas aqui ele não tinha grupo de óvulo próprio.
Eram todas pacientes que receberam óvulos doados e dividiu em grandes grupos, aqueles que tinham fragmentação de DNA alta ou não. Avaliou a fragmentação de DNA no sêmen coletado no dia anterior, então não era o mesmo sêmen utilizado no ICSI, o que pode ser um viés, mas apesar disso mostrou que pacientes com fragmentação alta ou fragmentação baixa, o óvulo doado conseguiu trazer os mesmos desfechos, trazendo para a gente aí essa ideia do óvulo doado poder ser um fator protetor. Quando a gente vai falar de idade, né, então desfechos com os ócitos de maior idade. Tem dois estudos interessantes que o artigo traz. Esse estudo de Agarwal viu 392 casais de maneira retrospectiva e teve alguns grupos. Grupo de baixa e alta fragmentação de DNA e grupo de bom e mau prognóstico da mulher, de acordo com idade e antimileriano. Então, nos grupos com baixa fragmentação de DNA, se a mulher tinha bom ou mau prognóstico, não teve diferença nos desfechos. Agora, nos pacientes com alta taxa de fragmentação de DNA, as pacientes de mau prognóstico apresentaram gravidez clínicas muito menores, né, e nascido vivo também muito menores do que as pacientes com uma boa prognóstico. Se a gente pensar aqui também no outro estudo, que é esse estudo de 7, foram 540 casais que avaliaram mulheres acima de 40 anos. E naquelas mulheres que receberam espermatozoides altamente fragmentados, taxa de vasculação menor, gravidez clínica melhor, uma grande taxa de abortamento, nesse caso, né? E não teve diferença nos desfechos se foram usados ócitos de menos de 40 anos. Existem bastante controvérsias e dificuldades metodológicas nessas análises, né? É muito difícil a gente controlar as outras variáveis de FIV e ICSI que podem estar interferindo nesses desfechos. As diferentes metodologias que foram utilizadas para avaliar a fragmentação, o diferente momento que foi avaliado, né? Alguns estudos usaram o próprio sêmen do dia, outros em outro momento, que pode trazer alguns vieses. Mas, de maneira geral, o artigo traz que ócitos de melhor qualidade possuem uma melhor capacidade de reparo de DNA, os mecanismos ainda incertos, e que melhores estudos são necessários para avaliar a implicação clínica, né? Até que certo ponto a gente pode até orientar uma necessidade de um ósseo doado ou não para um casal que tem alta taxa de fragmentação de DNA associado aí a um mau prognóstico feminino. Então, acho que tentei trazer aí de uma forma resumida o que os artigos traziam para a gente começar a nossa discussão. Muito bem, Matheus. Muito obrigado pela apresentação. Então, agora vamos começar a discussão. Eu vou começar com você mesmo, Matheus, para a gente esquentar e começar mais leve, né? Primeiro, uma questão epidemiológica. Então, falando de epidemiologia, quanto cada cônjuge contribui com os fatores de infertilidade? Peço para você falar da prevalência você já falou aí no artigo, né? Prevalência de infertilidade masculina nos casais inférteis e na população masculina em geral. O artigo já trazia um pouco disso, né? Mas a gente sabe que, pelo menos, né, dentro de um casal infértil, 30% pode ser exclusivamente fator feminino, né? 30% exclusivamente fator masculino. E nos outros 30%, um fator misto, ou seja, o fator masculino também vai estar envolvido. Acho por isso que a gente chega nessa margem aí de 30%, 50% das vezes que o casal infértil se apresenta no consultório, vai ter algum fator masculino associado ao quadro. Isso é importante porque muitas vezes esses casais não procuram, não são referenciados a um andrologista que poderia trazer aí uma melhora desse potencial fértil masculino que vai estar envolvido. Então, acredito que até metade dos casos. Essa é uma mensagem importante que eu quero deixar claro, né? Então, assim, ninguém é mais, entre aspas, culpado que ninguém. A participação de cada cônjuge é igual, né? É uma democracia, né? Cada cônjuge contribui com metade dos fatores de infertilidade, né? E aí, adiantando um pouquinho, eu quero aí ouvir a opinião de vocês. Como é que você vê a infertilidade como biomarcador de saúde do homem, Marcelo? Bom, boa noite, Renato. Boa noite aos outros debatedores aqui. Boa noite ao pessoal que está assistindo. Esse é um assunto que gradativamente vem ganhando importância. Se nós voltarmos lá aos anos 90, final, quando eu comecei a fazer infertilidade, a gente dava muito pouca importância à saúde global masculina como causa de infertilidade, como fator masculino. E hoje não. O olhar do homem vai muito além daquilo que nós tínhamos há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e a gente passa, além daquela investigação global e específica, nós começamos a focar em aspectos de saúde de vida que vão desde hábitos até a alimentação. E, na minha opinião, isso é muito importante. E continuando nessa mesma pergunta, eu quero também a opinião, Ricardo. É, é, uma,
eu quero um aspecto aí um pouquinho mais molecular, vai? Como é que você vê a questão da infertilidade como biomarcador da saúde do homem? Você sabe, bom, boa noite a todas e todos, primeiramente. Obrigado pelo convite para participar. Você sabe que esse é um ponto que eu tenho pensado muito, que a gente é difícil saber qual que é a origem, né? Qual que é a origem do problema? Se a origem do problema é a infertilidade, se a origem do problema é a doença, ou se a origem do problema é um fator terceiro que acaba influenciando em ambas as coisas. Mas eu acho que a gente tem uma boa oportunidade de pegar o homem e trazer ele para uma investigação. E acho que uma investigação clínica. E a gente perde essa oportunidade. Tem um artigo do Eisenberg que mostra que em 26% dos casais inférteis, o homem nem é investigado. Então a gente está perdendo a chance de olhar esses fatores que uma coisa une a outra, né? A gente tem um trabalho que a gente fez experimental com hipertensão em ratos, por exemplo, que a gente conseguiu demonstrar uma associação causal entre doença hipertensiva espontânea nos ratos e infertilidade. Várias alterações seminais, fragmentação de DNA, alteração de atividade mitocondrial. Então, esse só para citar um dos exemplos. Acho que a gente ainda precisa estabelecer algumas causalidades, a gente tem esses dados epidemiológicos, é, mas sem as causalidades a gente vai perdendo a informação com o tempo, talvez. Muito bem. Mori, de que forma os vírus podem afetar a fertilidade masculina? Bom, estão me ouvindo bem? Bom, Sim. boa noite a todos, obrigado pelo convite. Os vírus, de acordo com o que a gente na prática tem visto e no artigo, alguns apresentados são assim bem claros, que é o da cachumba, né? Que a gente é um cometimento mais clássico, né? Já vem de há muito tempo, que a gente sabe que é possível. Nem sempre é determinante, mas sempre é a alta possibilidade, principalmente se acontecer no período pré-púbere, né? Não, pós-puberal, a fase mais de adulto, né? Que a princípio as crianças seriam mais resistentes a essa possibilidade. Bom, o HIV, por motivos óbvios, assim, que como acomete todo o corpo, né? Somente na situação em que tiver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o SIDA, né, que é o quadro florido, aí é bem óbvio que possa acometer o testículo. Então, já tem vários relatos na literatura, né, vários trabalhos demonstrando bem isso. E o que pode. Então, ela pode acometer tanto a parte da produção de espermatozoides quanto a parte da produção hormonal também. Bom, o HPV é que eu achei assim meio estranho essa associação dita aí, porque o HPV é mais um vírus que acomete a pele, né? Então, é um epitélio escamoso, estratificado. Então, eu fiquei na dúvida. Embora a gente possa entender que o trabalho é uma associação, né? E não um nexo de causalidade, né? Então, a gente tem que ver isso com uma certa crítica, né? Então a gente tem que realmente investigar bem e encontrar como o HPV pode levar essa. Porque ela está tão associada a alterações seminais, né? E a clamídia trachomatis também, classicamente, a gente sabe que ela pode levar ao orquipedidimites e o quadro obstrutivo, e também um quadro mais agudo não é tão frequente assim. Embora o que tem associado aí, que existe uma alta associação, né? De detecção sorológica de Chlamydia trachomatis na população infértil. Até para demonstrar, depende também do local que é feita a estatística, né? Se for feito em algum local que tem menos condição de socioeconômica, cultural, de cuidar da saúde, pode até ser mais frequente do que a gente vê em outros locais. Então, basicamente é isso. Então, é um dado que a gente tem que levar em consideração quando for fazer a anamnese e às vezes até associar também uma avaliação laboratorial, né? Nem para todos, mas acho que tem que avaliar bem numa consulta e para detectar uma possível causa e que possa também auxiliar no tratamento, né? Para obter a melhora do sêmen.
É isso, basicamente. Marcelo, você levantou a mão? Só para complementar, é óbvio que esse é um trabalho americano, né? Eles não passam pelo que a gente passa aqui, mas adicionar o Zika vírus, né? Que tem ação sobre o epitélio É, germinativo e, não, e também presença no sêmen. É, ontem ou anteontem saiu uma norma da Anvisa para dengue, embora a dengue, o vírus da dengue não tenha uma ação efetiva no epitélio germinativo, mas ele está presente no sêmen. E durante a Covid, né? A gente esqueceu, mas a Covid também teve alguns é trabalhos verdade. mostrando alteração aí do epitélio germinativo. Então, é só para complementar, que além desses tem os, vamos dizer assim, os vírus da moda, né? É. Eu queria Esse tra- completar isso. Fala, Mori. Só para lembrar que o trabalho é de 2020, né? Se não me engano. Acho que foi na época antes da Covid, não é isso? Esse Foi aqui? publicado? É, 2020, não é? Acho que é 2020 esse Pode artigo. ter sido, o 20 foi o ano da pandemia, pode ter saído antes. É, Provavelmente não é, tinha acesso. é isso. E o Zig não faz parte do dia a dia Mas eu, dele. viu, Marcelo, mas eu achei importante você levantar isso, que realmente são importantes essas outras vírus mais atuais, né? Eu queria deixar, só para completar um pouquinho mais sobre isso, assim, tirando a clamídia, né, que não é vírus, né, É, assim, na verdade, qualquer vírus pode afetar. E lembrar, assim, de uma maneira bem, para termos uma visão, né, holística, qualquer vírus pode afetar. E aí tem mecanismos que até são desconhecidos, mas pode ser por ação direta, né, por ataque direto ao testículo, né? E aí pode acontecer com dengue, com covid, com zika, tem vários, né? Qualquer vírus pode. Lembrar, e também o vírus ele pode dar uma febre e nós sabemos muito bem o quanto que essa elevação de temperatura corporal e aí, né, imagina uma febre aí de 40 graus, o quanto que pode interferir, nós sabemos bem disso, qual que é o efeito disso no testículo e até outros mecanismos como quebra da barreira hematotesticular, formação de anticorpo anti-espermatozoide, né, e várias coisas que podem, então é legal ter uma ideia global que não é só precisa ser ataque direto, né? O Ricardo levantou a mão? Eu queria aproveitar o gancho, porque assim, uma coisa que a gente tem começado a observar é que em diversas causas de infertilidade masculina, a gente observa a ativação da imunidade inata, que a gente chama de inflamassomo, que a gente viu na Covid, muita gente falou do inflamassomo, da ativação das interleucinas, do burst de citocinas, mas a gente observa isso na infertilidade masculina e hoje, uma das teorias que a gente tem é de que fatores testiculares, que a gente chama de DAMPs, DAMPS, né, atuam no epidídimo para ativar a via do inflamassoma e recrutar macrófago para a região do epidídimo. E isso faz com que os macrófagos comecem a fagocitar espermatozoides que estão lá dentro, por isso que a gente tem a diminuição de concentração, de viabilidade, e essa atividade inflamatória que também diminui a motilidade. Os vírus, eles podem ter uma atuação como pumps, né? Qualquer infecção viral pode ter, que também ativa a via do inflamassomo por uma via infecciosa, e também, ou seja, pode ter um fator causal na diminuição de concentração pós-testicular, que não necessariamente aconteça dentro do testículo. Então, esse efeito que a gente chama de lumácrino, que é fatores testiculares atuando no epidídimo, também pode ter por ação viral. Muito interessante, muito bem. Mudando um pouquinho, Felipe, você já ouviu esse tema, né, há pouco tempo, mas eu quero te perguntar qual que é o impacto do uso abusivo de testosterona exógena no potencial fértil e como manejar? Então, boa noite a todos. Obrigado, Renato, pelo convite. Tá sempre um prazer estar aqui com a banca de tão alto renome. E eu diria que de tudo que a gente falou aqui hoje, o mais importante é justamente essa pergunta que você me fez, que é o uso de testosterona. Eu acho que hoje a testosterona, no meu dia a dia, ela vincula, se não for o primeiro, a segunda principal causa de infertilidade. E às vezes é um contrassenso, principalmente para o paciente que está usando e para alguns médicos que não entendem muito como funciona, porque a testosterona ela é o principal hormônio para a produção de espermatozoide, né? Sem testosterona, você não tem a produção de espermatozoide. E aí, como é que o uso de testosterona exógena vai causar infertilidade? Paradoxal. Mas o que acontece é o seguinte, toda vez que nós utilizamos
uma testosterona exógena ou um derivado dela, tá? Como os esteroides anabolizantes. Essas medicações elas vão lá a nível da hipófise do hipotálamo, fazem um feedback negativo, que diminui tanto a secreção do GNRH, como diminui também a secreção de FSH e LH. E aí, sem LH, eu não tenho a produção de testosterona intratesticular. E aí a gente vai reformular aquela frase que eu disse no início, né? Testosterona é condição sine qua non para a produção de espermatozoide. Testosterona intratesticular é condição sine qua non para a produção de espermatozoide. Tá? E por que isso é importante? Porque a testosterona que eu aplico, embora ela eleve os níveis séricos de testosterona para a normalidade, ou até mesmo acima da normalidade, algumas vezes, essa testosterona sérica, ela penetra pouco dentro do testículo. E, na verdade, ela é pouco concentrada dentro do testículo. A testosterona, quando ela é produzida diretamente do testículo, ela se liga às proteínas chamadas de proteínas ligadoras de andrógenos, a ABP, e as concentrações são 100 a 1000 vezes maiores do que a sérica. Então, na verdade, para você induzir espermatogênese dando testosterona, você está tendo que estar colocando a testosterona em níveis 100 a 1000 vezes maiores do que os considerados normais no nível sérico, o que é impossível sem matar o paciente. Então, é extremamente importante um médico que lida com pacientes que têm deficiência de testosterona e infertilidade entender isso, tá? E como é que a gente trata? Aí é mais complicado ainda. Por quê? Porque a maioria desses pacientes, principalmente os pacientes que estão usando para performance, eles acabam ficando com o comportamento de adicção mesmo à medicação, porque eles são colocados geralmente em níveis suprafisiológicos, tá? Mas não tem outra maneira. Você precisa ir tirar a testosterona, ou pelo menos ir desmamando aos poucos, e ao mesmo tempo você vai dando medicações com dois objetivos. Reativar o eixo hipotálamo hipofisário, que provavelmente está suprimido, e as medicações mais conhecidas aqui são os inibidores, os moduladores seletivos dos receptores de estrógeno, os SERMs, tá? Mas eles demoram um pouco a agir, não são tão rápidos. Ou a outra maneira é de você estimular diretamente o testículo utilizando gonadotrofinas. E aí você pode utilizar como opções o HCG, que é uma molécula similar ao LH, que vai induzir a produção de testosterona intratesticular, e você também pode associar isso ao FSH, que vai estimular a espermatogênese. Então, você pode fazer uma abordagem combinada, separada, e hoje nós temos trabalhos até mostrando que você também pode manter a testosterona e utilizar essas medicações como coadjuvantes, embora eu não concorde muito com essa linha de atuação, mas é importantíssimo que você converse com o paciente, tá? Para ele entender por que você precisa fazer isso, tá? O que foi que gerou a infertilidade, que talvez ele aceite melhor. E explicar que é um tempo que pode levar, então os trabalhos mostram que pode demorar até 1 a 2 anos para poder voltar à normalidade, e explicar que até quase 25% dos pacientes com azospermia vão continuar com ou azospermia ou com níveis mais baixos de testosterona, de espermatozoide do que eles tinham na base. Então, não é uma coisa que é totalmente reversível. Os trabalhos mostram que a gente precisa ter muito cuidado com isso. É isso mesmo, Felipe, eu agradeço porque você em poucos minutos acabou resumindo e é um assunto importantíssimo, como você disse, porque a utilização de testosterona está muito alta e talvez e crescendo, né, bastante, e as pessoas precisam saber, quem está ouvindo, tem muito interesse em saber como que age e como recupera, na medida do possível, o que nós temos de armamento para poder recuperar essa espermatogênese para aquele que quer ter um filho, né? Ricardo levantou a mão? Eu estava ouvindo essa explicação muito didática do Felipe, aí eu fiquei É, tenho uma dúvida, porque assim, aqui nos Estados Unidos é febre fazer o TRT, o Testosterone Replacement Therapy. Todo homem aos 40 anos acha que está cansado e que a melhor solução é tomar testosterona. E aí, uma das coisas que eu vejo muito aqui é enclomifeno. E aí eu queria saber de vocês, porque a ideia do enclomifeno é um pouco diferente da ideia de uma testosterona exógena. Se tem estudos já de efeito porque alguns pacientes tomam clomid, o clomifeno, com hipospermatogênese, com a ideia de melhorar a espermatogênese e tal. Tem alguma coisa sobre enclomifeno e abuso de enclomifeno? Felipe? Então, a gente não tem especificamente aqui no Brasil o enclomifeno,
né? Mas nós temos abuso de clomifeno sem sombra de dúvidas. Tanto é que se você for na farmácia para comprar clomifeno, hoje em dia você tem dificuldade, tá? Mas o motivo principal, não acho nem que seja ele utilizado primariamente. É porque ele é utilizado justamente para fazer o que eles chamam de terapia pós-ciclo. Isso é muito comum. Então, é padrão dos pacientes não, das pessoas que usam testosterona ou esteroides anabolizantes nesse grau de superfisiológico para ficar fortão, performance, usar por ciclos. Então, você usa, para um pouquinho, aí compra o clomifeno, toma, tanto o clomifeno como Anastrozol. o anastrozol e tamoxifeno. O enclomifeno é porque assim, o clomifeno é uma molécula, é uma mistura rancêmica, né? São duas moléculas, é o zucomifeno e o enclomifeno, é uma mistura 3 para 1. 3 de enclomifeno, 2 de zucomifeno. E o enclomifeno é o que dá os efeitos bons que a gente quer, né? É o antagonismo ao estradiol. O zucomifeno é ruim, né? É o que dá o efeito oposto, ele é um agonista estrogênico. Só que ele é fraquinho, mas ele se acumula com o tempo. Então, existem estudos em ratos que, quando você passa muito tempo com clomifeno em ratos, você tem um acúmulo do zucomifeno e o efeito muda. Ao invés de você ter o efeito antagonista, você passa a ter um efeito agonista. Aí, isso foi o que motivou a produção do enclomifeno, tá? Mas aqui a gente tem um abuso, certo? Eu só não acho que é um abuso só com o clomifeno, eu acho que é justamente nesse processo de usa esteroide, faz um ciclo, faz um uso de clomifeno para desbloquear o eixo, depois usa novamente, fica nesse vai e volta, vai e volta. Tudo bem. Eu vou mudar um pouquinho o assunto agora, vou pegar agora um assunto um pouquinho mais pesado, vamos falar de câncer, né? Mas eu queria perguntar para o Mori. Mori, nós temos uma associação clássica aí, que é um trinômio, criptorquidia, infertilidade e câncer da linhagem germinativa do testículo. Então, qual que é essa associação, Mori? Por favor. E também, se você puder completar também, falando de câncer, o risco de detecção de câncer num homem que está investigando infertilidade e outros cânceres associados com infertilidade. Mori, acho que você está sem. Precisa abrir o microfone. Isso, vamos Pronto. lá. A associação criptorquidia e câncer de testículo é mais conhecida, né? É também clássica. E essa situação são aqueles testículos não descidos, né? Que eles param no trajeto de descida, né? Desde do rim até o canal inguinal. Quanto mais alto, mais mal formado, maior probabilidade de câncer de testículo. Então essa situação tem que ser bem identificada para não se confundir com testículo retrátil e outras ectopia testicular, que são outras causas, né? Que também não devem estar associadas a câncer de testículo. Então, uma vez a gente encontrando isso, né, o raciocínio é o seguinte, que na verdade é um testículo mal formado, que leva à infertilidade e tem um risco maior de câncer, certo? E você tratar esse testículo não descido, colocando uma posição mais abaixo, facilmente detectável, vai tirar o efeito deletério, né, que é da temperatura, né, intraabdominal, né, que seria um efeito completando, né, o problema primário do testículo e pioraria a situação, certo? E também tornaria o testículo mais acessível para ser examinado para identificação de câncer. Então, isso aí é bem claro, tanto é que esses casos também. Outras situações são pacientes que têm alteração mais grave, no tipo azoospermia, óligo grave, também tem uma associação maior de câncer de testículo. Então, isso resulta que a gente deve investigar ativamente, né, câncer de testículo nesses pacientes, né? Além do bom exame físico, às vezes até exames de imagem, para você se sentir mais seguro. Então, isso é em relação a câncer de testículo e criptorquia. Outros tipos de câncer, como já foi bem ressaltado na apresentação, né? Câncer de próstata, tudo, né?
não foi muito, não está muito clara essa associação. Então, isso não se confirmou, e como isso sempre tem voltado a ser discutido, necessita de estudos melhores para que a gente possa verificar melhor esse risco. Muito bom. Acho que basicamente é isso, né, Renato? É isso. Eu gosto muito desses números, porque esse foi meu doutorado e eu publiquei na Fertility. E essa associação ela é muito imbricada, né? Então, é, um homem com criptorquidia tem 25 a 40 vezes mais chance de desenvolver câncer comparado com um homem que nasceu com testículo tópico, né? Um homem com câncer ele tem 11% de chance de ter nascido com o testículo fora da bolsa, independente de ter sido, por exemplo, de um lado e pode ter o câncer do outro lado, né? Então, esses números estão muito bem imbricados, né? E também o outro, né, que até chama muita atenção, nós podemos, ao longo de um homem em investigação de infertilidade, ele tem chance de até 5% de detectar algum câncer durante a investigação de infertilidade. Então, veja o tamanho da importância de prestar atenção nisso tudo, né, uma boa história, um bom exame físico, exames subsidiários quando necessários para detectar tudo isso, né? A importância dessa associação, então, como eu te disse. Eu vou aproveitar agora a Beatriz. Obrigado, Beatriz. A Beatriz Albuquerque deixou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se já existem recomendações ou evidências sobre os efeitos do uso do Ozempic e Mounjaro na fertilidade masculina, especialmente em pacientes com diagnóstico de infertilidade. Ah, alguém quer responder a respeito? Olha, Renato, o que a gente ouve nos congressos é que tem necessidade de estudos, mas teve um estudo que saiu, talvez ano passado, em que uma coorte de pacientes perdeu peso, então fizeram uma intervenção para perda de peso. Esses pacientes tiveram um aumento na concentração dos espermatozoides, e aí foi mantido depois da perda de peso com exercício físico e com semaglutida. Então, acho que usou a semaglutida na fase de intervenção e manteve com exercício. E eles mantiveram uma concentração de espermatozoides elevada. Isso não é aumento de fertilidade, isso é aumento de concentração, mas é algum efeito. Eu posso dizer que tem vários estudos em andamento que teremos, né, como isso tá muito recente, nós teremos respostas aí em breve. O Marcelo levantou a mão, quer falar, Marcelo? Só para complementar, a melhora do perfil seminal tem a ver com a melhora da síndrome metabólica pela perda de peso, né? Então você tem um ambiente metabólico melhor e, consequentemente, uma melhor produção. Mas tem muito pouco estudo publicado a respeito mesmo. E se a gente for ver aquele outra medicação é Monjuaro, uma coisa assim, tem menos ainda. Uhum. Matheus, vamos falar de estresse? Qual que é o impacto do estresse no potencial fértil do homem, né? A importância da saúde mental. Acho que o artigo traz bem, e a gente sabe dessa via de mão dupla, né? Então, a questão do estresse, ele traz alterações hormonais, aumento de cortisol, alguns hormônios que podem impactar aí mesmo no eixo hipotálamo e hipófise gonadal. A gente sabe que não relacionado especificamente ao estresse, mas em associação, né? A qualidade do sono é um ponto importante. Tem muitos artigos já que trazem que a má qualidade de sono também está associada à perda de potencial fértil. A gente sabe que qualidade de sono e estresse também acabam andando juntos. O artigo traz essas questões, o estudo interessante aí dos estudantes, que eu achei bem legal, que em momentos, né, como a gente sabe que tem momentos de melhora e piora de estresse, isso se refletia, né, depois de uma espermatogênese aí nos espermogramas. Então, acho que existe essa correlação, essa psicossomática seminal, a gente consegue avaliar tanto nessa questão psicológica mesmo, mas, né, a gente sabe que toda essa questão psicológica vai levar a alterações orgânicas aí, e que pode estar correlacionada a outros problemas que vão trazer perda de fertilidade masculina também. Muito bom. Maria Eugênia, muito obrigado pela pergunta. Eu já vou chegar nessa pergunta que eu vou seguir um pouquinho mais para frente e já voltamos a responder a sua pergunta. É um caso clínico que ela trouxe. Ricardo, vou fazer uma pergunta um pouco aberta, né? Eu quero uma opinião sua.
Uma pergunta é a seguinte: quem nasceu primeiro, Ricardo, o ovo ou a galinha? Aí eu quero, acho que você é a pessoa boa para responder isso, que é o seguinte: nós sabemos que as doenças crônicas levam à infertilidade. A infertilidade, como vocês já responderam e o artigo diz, é o biomarcadora da saúde do homem. Nós estamos pagando um preço, que é a infertilidade, pelos estilos de vida que nós escolhemos. Mas esses estilos de vida também promovem doenças. Como que você enxerga essa engrenagem, Ricardo? Eu acho que essa é a pergunta central de hoje, e quando eu vi essa pergunta, eu fiquei receoso de que você fizesse ela para mim, porque é difícil resumir uma resposta para ela tão Acertei. rapidamente. Mas, mas veja, as coisas são interligadas. A gente estava falando agora, o Mori estava falando sobre criptorquidia e câncer, e a gente sabe que disruptores endócrinos, que o feto masculino recebe durante o desenvolvimento intrauterino, leva a alteração é, da função do gubernáculo, leva a aumento de predisposição de criptorquidia e tal. Quando a gente vê esses estudos epidemiológicos, eles, de maneira geral, eles observam os efeitos, por exemplo, do tabagismo, a gente sabe que, por exemplo, quem fuma, se para de fumar, aumenta a concentração, então as intervenções funcionam. As alterações que a gente consegue promover de melhoria, a gente acredita que elas fixam. Se é que a melhoria de concentração é suficiente, a gente não acho que não vai nem ter muito tempo de falar de fragmentação de DNA e de outras alterações aqui. Mas eu acho que esse é o ponto que eu falei lá no começo, sabe? Que é um fator terceiro que é um pouco difícil de observar, que a infertilidade faz parte do conjunto de uma síndrome desconhecida, em que tem alteração de saúde global. A infertilidade é um desses sintomas, mas é apenas um desses sintomas, né? Eu só queria talvez fazer um breve comentário sobre estresse, que foi falado agora há pouco, se eu puder só um minutinho. Sim? Mas no Congresso de Andrologia, agora, uns 2 meses atrás, teve uma apresentação sobre função sexual dentro do Congresso de Andrologia, porque não é só reprodução, também função sexual. E a apresentadora, que é a Helen Burney, que eu estava conversando com o Felipe agora há pouco, falou sobre a prevalência de disfunção de disfunções de ereção em pacientes que têm infertilidade, por causa e é uma disfunção erétil que é completamente de origem Cosmérica. psicológica, né? Mas que também leva à infertilidade, né? Porque leva a disfunções de ejaculação e de ereção, enfim. E eu me lembro também, Renato, isso é um pouco anedótico, talvez você possa comentar, dos pacientes que iam colher a amostra e que no dia do procedimento colhiam a amostra e vinha azoospermica, e a gente solicitava para eles colherem uma segunda amostra, relaxar, tomar um café, comer um pão de queijo, voltar e colher. E aí tinha, às vezes, espermatozoide com quantidade surpreendente na amostra. Então, eu sempre me pergunto sobre o efeito real do estresse até no trato geniturinário para as vias de emissão e ejaculação, sabe? Isso é bem considerado e até artigos mostrando, né, é até diferente o grau durante a masturbação, durante a coleta para um procedimento de in vitro, por exemplo, a utilização de recursos audiovisuais ou sem recursos audiovisuais. Até o resultado da coleta pode ser diferente. Como que é importante a estimulação e, claro, né, a falta da estimulação e a ansiedade, como pode prejudicar a qualidade seminal. Sem dúvida alguma. Isso é mais um ponto. Marcelo, de que fatores de agravo à fertilidade você sentiu falta no artigo? Eu acho que o artigo faltou algumas coisas, É, né? Aprofundou em algumas, mas faltaram outras. O que você sentiu falta? faltaram algumas, né? Assim, por exemplo, na parte de genética, que seguramente vai ser o que nós vamos mais nos desenvolver agora nas próximas décadas, faltou, tudo bem que o trabalho é de 2020, mas já tinha publicação nessa época, a respeito dos novos genes descobertos e diretamente relacionados a diversos genótipos relacionados a diversos fenótipos dentro da infertilidade, azospermia, oligospermia e por aí. Então tem muito mais coisa, né, que é mais atual, mas o grupo Gemini já descreveu mais de 104 genes diretamente relacionados às alterações da espermatogênese. Então essa foi uma parte que eu senti falta.
Segunda parte que eu senti falta foi em relação à poluição, né? O Ricardo falou agora há pouco, acho que a infertilidade tem muito a ver com o ambiente que nos cerca, né? Então, fitalato é uma coisa super comum, está em tudo que a gente usa. Os complexos de chumbo, também em algumas regiões muito importante. E um produto que é usado em protetor solar chamado benzefeno, também muito presente. Eu lembro que alguns anos atrás eu dei uma aula a respeito do declínio da qualidade seminal e eu fui na agronomia, né, na veterinária, buscar exemplos. E se você confina o boi e muda a alimentação do boi, muda a qualidade seminal do boi. É que a nossa área de confinamento não dá para a gente mudar por enquanto. De repente, se a gente for para Marte, aquele WB40 e tantos, talvez a gente consiga uma análise seminal melhor. E tem muito a ver com aquilo que o Ricardo comentou da síndrome de Tostines, né? Vende mais porque está fresquinho por vende mais. Além disso, e já linkado nisso, a metilação, né? Nós tivemos a oportunidade de ver a aula do Pilsner ano passado, se não me engano, lá na Escola Paulista. Ele tem um trabalho bastante interessante, que ele quantifica e localiza os sites de metilação nos genes, e isso muda também a perspectiva. Eu acho que tem trabalhos anteriores que poderiam ter sido citados nesse sentido. Uma outra coisa que eu senti falta foi em relação ao esporte de performance, que assim como o uso de testosterona, assim como uma série de coisas de moda, a gente está cheio de mega atleta aí correndo de final de semana, né, Renato? Uhum. Então, correr de final de semana, se manter dentro do limite é legal, mas o esporte de performance é tão ruim quanto o Quando? sedentarismo. Então, eu peguei um nicho de pacientes que vem de um treinador muito famoso de Ironman, e ele me manda uns pacientes, assim, às vezes azospérmicos. Então, aí que Uhum. você não encontra absolutamente nada a não ser o estresse físico, né? E isso por opção pelo menos as pesquisas dizem que tem ação no eixo hipofisário gonadal, sem estar relacionado ao uso de anabolizante esteroide, óbvio, né? Então, o que mais? Eu acho que eu tinha notado era mais ou menos isso. Em relação à obesidade, senti falta de alguns comentários em relação ao critério de diagnóstico da obesidade. Quando você pega trabalho para fazer peer review, assim, é um salseiro, porque tem gente que usa bioimpedância, tem gente que usa circulação, a circunferência abdominal, e cada método tem as suas aí, validades e peculiaridades, então isso deve ser levado em consideração também. Mas, assim, um título de filigrana mesmo, né? Muita coisa. Eu vou responder uma pergunta agora, quer dizer, o Ricardo, essa é bem interessante para você, ó. A Juliana está perguntando como que o grupo avalia a questão da microbiota seminal no quadro de fertilidade e infertilidade. Bom, obrigado, Juliana, pela pergunta. A gente tem conversado bastante sobre isso. Se é mais interessante a gente verificar o microbioma, na verdade, intestinal e a relação com fertilidade masculina, se existe um microbioma específico seminal, e se a gente observar o microbioma seminal, se ele é realmente um reflexo do microbioma testicular e seminal, ou se ele é um reflexo mais do que existe na uretra e em próstata. É bem desafiador pensar em medir um microbioma seminal, mas eu acho que é bastante interessante a gente tentar fazer esse tipo de estudo. Eu vou dirigir aqui para o fim e eu quero fazer uma última pergunta. E aproveitar, assim, eu tenho a seguinte ideia, né? Assim, nós vimos uma mudança, né? A partir de 1992, né? O surgimento da ICSI e como impactou nos tratamentos de reprodução assistida, né? E como o homem, né? O homem passou a ser visto como um espermatozoide. E aí, tendo espermatozoide, vamos fazer in vitro e você resolve o problema, mas não trata. Ainda bem que estamos num outro momento agora em que valorizando a saúde do homem. E aí a minha pergunta é a seguinte: por que é importante melhorar o potencial fértil do homem nessa era ICSI, em que supostamente basta um espermatozoide viável ou
fazer uma seleção espermática da melhor maneira possível, mesmo quando a sua parceira tem idade mais avançada ou baixa reserva ovariana. E aí, juntando com a pergunta que foi feita pela Maria Eugênia, que é um caso de um casal que tem 2 filhos de relacionamento anterior. Ele está usando testosterona com implante há 2 anos, acabou de renovar o último implante, sim, óbvio, está azospérmico, e a esposa tem 40 anos, indicação de FIV. O que a gente faz? Espera terminar o efeito do implante, inicia a estratégia de recuperação do eixo, congela o óvulo da mulher o mais rápido possível. O que vocês respondem, né? Eu, assim, abriria aí Felipe, Marcelo, o que vocês sugerem? Veja, aqui é um caso que tem que começar a congelar ovo, tá? E iniciar imediatamente gonadotrofina, HCG e FSH, né? O implante vai ficar funcionando aí por mais ou menos uns 6 meses, então vai ser muito difícil desbloquear essa hipófise. Há quanto tempo essa hipófise já não está bloqueada, tá? Então a gente não tem tempo para esperar aí. Então aí é começar FSH, HCG e com cuidado com HCG, porque ele vai ter a testosterona dele já normal ou alta pelo implante. Se você enche a mão com HCG, você vai levar essa testosterona lá para casa de chapéu ainda mais, mas você tem que dar uma dose boa para induzir a testosterona intratesticular e já vir com FSH em paralelo, porque tem tempo, não tem tempo para perder, né? Então tem que começar tudo ao mesmo tempo e ir congelando ovos e torcer, pessoal, torcer para que ele volte a produzir espermatozoide breve, tá? O que pode ser, não pode ser, às vezes pode não ser possível. Excelente a resposta. Eu queria completar assim, sim, vale a pena sempre. A gente precisamos avaliar o casal, mesmo mulher com idade mais avançada, mulher que tem baixa reserva. O segundo artigo que o Matheus apresentou, mostra isso, né? É importante. O óvulo tem o seu potencial e até certo ponto, né? Tem a sua capacidade de melhorar os defeitos do espermatozoide até certo ponto. Então, nós precisamos sim melhorar, primeiro que a saúde do homem. O que nós pudermos fazer para melhorar esse homem é fundamental. E, paralelamente, cuidando dela, se vai congelar óvulo, depende das opções, tem que ser discutidas, compartilhadas, mas é importantíssimo sim. O que puder fazer para melhorar esse potencial, nós temos que melhorar a saúde dele e poder, o mais rápido possível, melhorar o desenvolvimento embrionário, mesmo que eles vão para in vitro depois, melhorar o desenvolvimento embrionário, diminuir abortamento e pensar na prole, o quanto nós podemos melhorar, o quanto que isso pode impactar na prole, que até nós não pudemos ainda falar muito a respeito. Ricardo, você levantou a mão? Eu vou falar rapidamente, responder a sua pergunta, a sua primeira pergunta sobre por que melhorar o homem, mas bem breve. Se o homem tem varicocele e faz uma varicocelectomia microcirúrgica subinguinal, aumenta em quase 3 vezes e meia a chance de engravidar naturalmente. Se um homem tem varicocele e faz uma varicocelectomia para fazer in vitro, aumenta em quase 80% a chance de engravidar. Aumenta em quase 80% a chance de encontrar espermatozoide no testículo de homens persistentemente azospérmicos não obstrutivos. Fragmentação de DNA elevada tem modelos experimentais demonstrando aumento de ocorrência de cânceres diversos na prole, em F1, em ratos. Então, a gente tem mais do que evidência suficiente da importância de fazer essa intervenção. E acho que tem evidências. O que a gente precisa, talvez, seja sumarizar elas de uma maneira que as pessoas consigam entender melhor. De que, realmente, o Palermo ele fez uma contribuição enorme, que atrapalha um pouco o nosso lado, mas a contribuição é de permitir que homens com óvulos zoospermicos graves tenham filhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o compromisso de demonstrar o impacto que tem em reduzir a complexidade do tratamento e que se tem, talvez, um aumento talvez não, tem um aumento epidemiológico, né? Um aumento na ocorrência de malformações. Então, se a gente puder simplificar, é melhor, e aumentar as chances de sucesso também, claro. Muito obrigado pelo seu complemento. O Moacir também completou aqui o exemplo. Eu quero agradecer ao Moacir o exemplo aqui de correção da varicocele e melhores resultados. Nós estamos terminando. Eu queria que cada um tivesse aí 20 segundos para dar uma mensagem final. Começando aí pelo Matheus. Eu acho que a questão que tem que ser pesada é que o homem não melhora do dia para a noite, né? Tanto para a melhora seminal, mas como para a melhora das questões de saúde
é uma questão de longo prazo, então é muito importante, se você quer ser pai, já pensar nisso e nesse planejamento em saúde em geral, para conseguir melhorar. Porque lá na frente, com a esposa de 40 anos, vai ser uma corrida contra o tempo mesmo. Ricardo? Eu acho que o que eu falei agora há pouco meio que resume o meu pensamento. Eu diria, Matheus, que talvez o homem não melhore nunca, mas tô brincando. Existem intervenções clínicas que a gente pode fazer que podem trazer melhorias para a fertilidade do homem. Eu acho que vale a pena a gente conseguir justamente trazer esse conhecimento para as pessoas, né? Marcelo? O que o Ricardo falou vem totalmente assim de encontro daquilo que eu penso. Tudo que eu posso fazer quando o paciente senta no meu consultório, eu falo assim: a minha função aqui é maximizar a chance do seu gameta se eu tiver a chance de fazê-lo. Se eu não fizer isso, encaminhar para X, eu estou esquecendo ou de tratar o paciente e estou só olhando realmente o espermatozoide. Eu só espero que a gente volte a olhar o homem e esqueça um pouquinho do espermatozoide. Bem. Felipe? Não existe milagre, né? Então a gente precisa conversar muito sobre mudança de estilo de vida, né? A gente precisa educar nossos pacientes para isso. Para isso tem que ter paciência. E Mori? Bom, eu acho que uma lição disso aí é que é uma volta ao passado, né? Nós vamos ter que ser médicos, conversar com pacientes, perguntar os antecedentes, perguntar de todo o corpo, não apenas da parte gênito-urinária, né? Acho que isso é bem reforçado aqui. Bem, eu quero dizer que eu ficaria aqui mais horas, né? Esse assunto é rico, dá para a gente conversar muita coisa. Eu quero agradecer, primeiro, a todos que estão aí online, que participaram da discussão. Estamos à disposição para discutir mais vezes. Ao painel, a todos, né? Procuramos aí pessoas de vários, representantes de várias regiões, inclusive, né, da América do Norte, né? Agradeço a todos. Agradeço ao Pietro Bortoleto, que, junto comigo, coordena e coordenou as outras sessões também. Natalie, I want to thank you. Thank you all who, backstage, helped us. Thank you a lot. Eu quero agradecer muito a vocês, foi muito bom e até a próxima. Muito obrigado e boa noite a todos.